Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo, com tua família. Estamos aqui novamente em mais um resumo dos livros do Antigo Testamento. Uma visão geral do livro de Jeremias. Eu peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas, para receber as minhas orações diárias, meus vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo, que daí ele vai divulgar o canal. E compartilhe para parentes, amigos, familiares. Você está compartilhando sempre tudo que é de Deus, você está semeando na vida do próximo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos então para uma visão geral do livro de Jeremias. O livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do Reino do Sul de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper sua aliança com ele por meio de sua idolatria e injustiça. E ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como o servo de Deus para trazer esse julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo ao exílio. E infelizmente as suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O capítulo 36 nos diz que depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e ensaios e escrevê-los, que foi o que Jeremias fez quando empregou um escrivão chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Agora, Baruque também reuniu muitas histórias sobre Jeremias e juntou todas as peças. E é por isso que dá para ler o livro como se fosse uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta. E ele tem uma dupla vocação. Ele será um profeta para Israel e também para as nações. E suas palavras vão tanto arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, os capítulos de 1 a 24. É uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central aqui é que Israel rompeu a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram que estão escritos na Torá. E de várias maneiras eles adotaram a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. E Jeremias desenvolveu a metáfora da idolatria como um adultério e usa a linguagem da prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel deu a sua lealdade a outros deuses. Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e os outros profetas. Todos se tornaram corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, a injustiça social desenfreada. As pessoas mais vulneráveis das comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes estavam sendo usados e maltratados, uma violação clara das leis da Torá. E os líderes de Israel nem pareciam se importar. Então, um lugar clássico onde todas essas ideias são reunidas é no capítulo 7. É o chamado o Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas estão vindo para adorar o seu Deus no templo como se tudo estivesse bem, mas fora do templo eles estão adorando outros deuses. E alguns estavam até adotando a terrível prática cananeia de sacrifício de crianças. E então Jeremias faz o seu anúncio muito impopular. O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel ao enviar um inimigo do norte. Esse é um exército a quem Deus permitiria a conquista de Jerusalém. E à medida que você lê, você descobre que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição no capítulo 25. Israel não voltou para o seu Deus e assim, no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos babilônicos
inimigos estão indo em direção a Israel e a todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice de vinho cheio até a borda, com a ira de Deus diante de toda a injustiça e idolatria de Israel. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. Agora, esse capítulo é o segredo do conceito do livro, porque tudo que se segue vai se concentrar no ataque proveniente da Babilônia. Primeiro em Israel, nos capítulos de 26 a 45, e depois nas outras nações, nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel primeiro continha história sobre como Jeremias implorou a Israel que voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto, mas os líderes de Israel continuavam a rejeitá-lo. A seção conclui com uma grande coleção de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia, e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado contra sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então, ele pega a previsão de Moisés de que depois de Israel ter rompido a aliança e ido para o exílio, leia Deuteronômio 30, Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa e diz que Deus um dia escreverá as leis da Torá não em tábuas, mas sim nos corações do seu próprio povo. Ele vai curar a sua rebelião para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente um dia. E assim, um dia Israel retornará à terra e o Messias da linhagem de Davi virá. E é quando todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Então, esses capítulos mostram que, apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado de Israel receba a palavra final. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Depois disso, encontramos a grande coleção de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel, ou seja, o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hatzor, mas surpreendentemente os poemas mais longos são salvos para o final, e eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, embora Deus tenha usado essa nação para executar a sua justiça, Deus não endossa a sua violência e idolatria. E assim, a Babilônia também estará sob o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia também o orgulho e a injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é exageradamente grande nesses poemas e nos lembra da imagem da Babilônia de Gênesis, capítulo 11. A Babilônia se tornou a nação rebelde arquetípica. Na sua glorificação da riqueza e guerra, Deus vai dar a essa nação a sua própria destruição. O livro conclui com uma história tirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia a Jerusalém, como eles destruíram as muralhas da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. A história mostra como as advertências de Jeremias do capítulo 1 ao 24 foram cumpridas. Mas então, o capítulo termina com um conto sobre o rei israelita cativo, Jeoaquim, que é o herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que o livro termina. Portanto, é um pequeno vislumbre de esperança. E isso lembra as promessas de esperança de Jeremias dos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei vindo da linhagem de Davi. E assim, esse livro contém uma enorme quantidade de avisos e julgamento. As palavras finais concluem com uma nota de esperança para o futuro. E é disso que se trata o livro de Jeremias.